Te coroamos como o Rei das nossas vidas. Nós dizemos que nós não temos outro Deus além do Senhor. Nós queremos dizer, oh Pai, que nós dependemos do Senhor. Nós queremos dizer que não temos, Pai, para onde ir, a não ser para os teus braços, para os teus braços, para o teu aconchego, Senhor. Senhor, pode estar ao nosso redor, ó Deus, tempestade, Senhor, pode estar ao nosso redor, ó Deus, ventos, Pai, pode estar ao nosso redor caindo, Senhor, 1000, Senhor, à minha direita, 10.000, Senhor, Deus, à minha esquerda, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está conosco, Pai. E agora, nesses momentos que nós vamos ficar aqui, Senhor, nesse momento todo, Senhor, nós chamamos, oh Mãe, chamamos a tua presença agora, Senhor. Venha, Senhor Deus, com o teu poder agora, Senhor, com a tua glória, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, para o Senhor, ó Pai, tua palavra diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos, e tem muito mais aqui, Senhor, eu sei que o Senhor já está aqui, Pai, e nós chamamos a tua presença sobrenatural, ó Deus, na palavra, Senhor, nas orações, Senhor, no louvor, ó Deus, no aconchego do coração das minhas irmãs, ó Pai, que está aqui, Deus. O Senhor conhece cada uma, Deus. Oh Deus, vem, Senhor Deus. Vem, Jesus. Vem com o teu poder. Bem-vindo está, Senhor, neste lugar. Pedimos a proteção dos anjos do Senhor aqui ao nosso redor, para que venha, Senhor, com as espadas desembainhadas, com a espada de fogo, cortando todo o mal, ó Deus, e protegendo as nossas casas, Senhor, protegendo esse lugar, protegendo todos os nossos amados, ó Pai. E fica conosco, Senhor, fica conosco, abençoe cada vida que está aqui, Senhor, cada vida, Senhor. Abençoamos, ó Pai, abençoamos o nosso irmão Zezinho que está lá fora também, cuida dele e protege, fica conosco, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus. Eu vou ler um canto, um texto aqui que fala muito ao meu coração, e hoje o Senhor me deu esse texto, é em Salmo 30, o 5 e o 11 e 12, fala assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Desculpa. O choro pode persistir numa noite, mas de manhã irrompe a alegria. E no 11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode levantar, vamos estar adorando o Senhor. Esse cântico fala muito do que nós lemos agora. Que esse cântico fala do seu coração preparando para a palavra, que vai ser maravilhosa. Eu creio em nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, querida. Dá uma olhadinha, dá um sorriso com os olhos aí para sua irmãzinha querida. Pode se assentar. Amamos vocês. Ficamos um pouco de tempo separados aí, que a gente foi viajar, mas nós amamos vocês. Que bom que você está aqui. Deus abençoe muito a sua vida. E nós vamos estar recebendo agora a porção, né, da palavra, daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Chamamos a nossa excelentíssima irmã, querida. Olha, tudo é difícil, mas falar nesse negócio aqui é o mais difícil de tudo, gente. Eu aprendi, você aprende, amiga. Nossa! Uma força amizade. Irmãs, é uma alegria estar aqui mais uma vez, tá? Uma alegria ver vocês aqui. Eu agradeço pelo convite, né? E eu espero que Deus fale com a gente, né? Assim como Ele falou comigo, porque a gente sabe que a mensagem, se não falar primeiro com quem está levando, né? Não funciona. A Adriana, ela tinha me falado desse tema, tinha me falado da gente falar sobre isso antes de fechar, antes de vir restrição e um monte de coisa. E naquela ocasião eu já fiquei pensando, né? Nossa, mas como falar disso, né? Como falar de um negócio que eu sofro? E aí poderia dizer, mas então já tem experiência. Então, mas você testemunha aquilo do que você já passou e já superou, né? E a gente tem vivido isso. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui se acha ansiosa? Olha que beleza! Vocês estão dentro da estatística, tá? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, em pouquíssimo tempo, metade da população mundial, metade da humanidade vai sofrer de ansiedade. Olha que coisa, tá? E eu digo vai sofrer porque assim, eles consideraram, eles classificaram a ansiedade como um transtorno psicológico. Entrou na classificação de transtorno, como outras doenças mentais, emocionais, psicológicas. E isso para mim é uma surpresa. O fato de metade ter não é uma surpresa, principalmente em vista daquilo que a gente está vivendo. Está tudo muito difícil, né? Então as pessoas estão sofrendo, então não é uma novidade. Agora, a novidade para mim foi ser classificado como um transtorno, porque eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu não ouvia falar de ansiedade. Quando eu era adolescente, eu não ouvia falar de ansiedade. Não como uma doença, não como um transtorno, não como um problema. A gente falava de ansiedade sorrindo. Então falava, estou ansiosa para chegar o meu aniversário. Estou ansiosa para começar as aulas, né? Estou ansiosa para chegar o Natal, né? Quando a gente falava de algo ruim, a gente falava de preocupação. A ansiedade não parecia ruim, parecia algo normal, né? Algo que fazia parte, era quase um entusiasmo, tá? E hoje passou a ser um transtorno. E tanto é que às vezes a gente nem percebe, tem gente que não levantou a mão, mas talvez seja e nem saiba. E eu descobri isso da pior forma possível. Eu fui no ginecólogo, o ano passado eu deixei de fazer os meus exames periódicos por causa da pandemia, estou bem e tal, não vou ficar indo no médico, né? Não era para ficar indo. O último lugar que eu queria ir era no médico. Daí fui esse ano,
Eu falei, olha, doutor, eu precisava vir esse ano. Primeiro, que o ano passado eu não vim. Segundo, porque eu preciso de um encaminhamento. O senhor vai me encaminhar para um ortopedista, para um neuro, para quem o senhor quiser, para todo mundo. Se quiser também, que eu vou, porque é o seguinte, eu tô ruim. Ele falou, mas o que você tem? Você me parece tão bem. Eu falei, não, eu tô péssima. Ó, as minhas mãos, os meus pés ficam gelados de vez em quando. Daqui a pouco esquenta, que começa a pegar fogo, eu tenho que tirar o sapato. E dói o meu corpo. Ele, mas dói o quê? Eu falei, olha, tem dia que dói os ossos, tem dia que dói a carne. Eu não sei bem o que é. Aí eu fui no Google, porque agora a gente tem Google, né? Que dá diagnóstico. E aí eu fui no Google, dói o osso, reumatismo, osteoporose, dói a carne, fibromialgia. Eu falei, gente, estou estragada, eu vou no médico. Ele olhou para mim e começou a rir e falou, olha, eu vou te encaminhar mesmo. Eu falei, isso. Daí, vamos ver, o senhor quer o quê? Neuro, ortopedista? Ele falou, não, eu vou te encaminhar para um psicólogo. Você está com ansiedade. Eu falei, não, eu não sou ansiosa. Ele falou, ah, não? Fibromialgia que você não tem. E aí eu percebi que eu estava ansiosa. Então, às vezes, isso tem afetado tanto a gente, que a gente nem percebe, né? E aí, a gente fica ansiosa por diversas razões. Tem a ansiedade saudável, que é por coisas boas, como eu falei. Então, assim, a gente está ansiosa para se reunir, a gente está ansiosa por uma festa, por uma comemoração, por um trabalho novo, né? Fica assim, aquela certa apreensão, se vai dar certo ou não, né? Mas, no fundo, há uma alegria por trás dessa ansiedade, né? Mas também tem aquela ansiedade em relação a um problema. A gente quer resolver logo, precisa esperar o tempo certo, né? E fica agitada por dentro, porque na verdade a gente queria resolver logo. Mas não pode, tem que esperar, tem um prazo, tem um processo a ser seguido. E nós estamos num tempo, numa geração que a gente não quer mais seguir processos, né? A gente não tem mais paciência. Antigamente a gente tinha que comprar ficha, ir para o orelhão e esperar a fila, e esperar a ficha cair, completar a ligação, né? Agora a gente tem o telefone na mão, se a gente botar o dedo e ele não abrir, já dá vontade de tacar na parede, né? Fala, não, tem que comprar outro, porque não está prestando isso aqui. Olha que demora, né? A gente não tem mais paciência. Então, a gente já começou a ficar ansioso por causa disso. A gente fica ansioso porque espera uma resposta. Muitas vezes a gente espera a resposta de Deus e Ele fica lá quietinho, bem olhando a gente e fala, né? E a gente fica ansiosa. A gente fica ansiosa por algo que a gente quer conquistar, que a gente está batalhando muito. Né? E percebe que assim, a ansiedade da alegria já passou para quase um sofrimento. E aí quando ela chega na pior parte das ansiedades que a gente pode sentir, é estar ansiosa por aquilo que não está nas nossas mãos resolver ou mudar. Porque tem muitas coisas, e pior ainda, eu acho que tem uma ainda pior. É uma ansiedade por aquilo que ainda não aconteceu e talvez nem chegue a acontecer. A gente fica martelando coisas na cabeça, né? Fica ruminando, né? Aquilo, mastigando aquele negócio, até não ter mais um gosto bom e começar a sair um gosto amargo. Porque a gente começa a sofrer antecipadamente por um negócio que nem aconteceu. Ai, mas e se eu for lá e não der certo? E se eu chegar lá e ele falar isso? E se chegar lá e acontecer aquilo? E a gente sofre, e a gente sofre, e a gente sofre. E isso começa a se refletir no nosso corpo. E em cada uma de nós vai se refletir de maneira diferente. E pode ou não evoluir. Às vezes evolui para um toque, né? Para uma mania, às vezes evolui para uma insônia, né?
às vezes evolui para falta de apetite, o que não é o meu caso. Como diz o Facebook, eu choro e cada lágrima é uma garfada. Não tem o menor problema com isso, apetite é que eu não perco. Às vezes evolui para uma coisa muito pior, que é uma crise de pânico, né? Onde a pessoa paralisa, onde a pessoa tem sintomas que parecem até um ataque cardíaco, não é? Isso é muito ruim, muito ruim. Só que hoje, como tudo, a gente tem um monte de gente que sabe tudo de todas as coisas. Vocês perceberam? Vocês perceberam que época de gente sabida que a gente está vivendo? Você entra na internet, tem gente falando de tudo. Tudo. Tem diagnóstico, tem remédio, tem tudo. E ansiedade é o mal do século, é a dor do momento, né? Virou um rótulo. E pior que as pessoas, e nós precisamos ter cuidado para não fazer isso. A gente pega para si esse rótulo, né? É porque eu sou ansiosa, né? Lá em casa todo mundo é ansioso. Eu sou ansiosa, Gustavo é ansioso, Armando é ansioso. Eu sou tão ansiosa. E a gente fala como se fosse algo normal de se ter. E virou um rótulo que todo mundo aceita. E irmãs, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. A gente não deve aceitar esse rótulo. Só tem uma marca que nós temos que a gente deve desejar e deve aceitar. É o selo do Espírito Santo. Deus, as pessoas dizem que nós somos ansiosas, mas o que importa não é o que as pessoas dizem. Importa o que Deus diz que nós somos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Nós temos em nós o rótulo, o selo do Espírito Santo. E é esse que eu quero para a minha vida, e é esse que vocês querem para a vida de vocês. E é só esse que a gente vai ter, em nome de Jesus. Então é por isso que eu não vou... Hoje vocês viram que eu não perdi aquela mania, desapeguei, né? Desapeguei do slide, do negocinho, do papel, né? Porque também, irmãs, eu quero que seja mesmo uma roda de conversa, uma reflexão na palavra, sabe? Porque eu não tenho nada para ensinar. Quem tem para ensinar para nós sobre isso é Deus. É Deus. Tanto que eu não fui pesquisar na internet, porque como eu falei para vocês, tem muita gente falando sobre isso. Tem filósofos, tem pensadores, tem psicólogos, tem psicanalistas, tem lives, tem de tudo, tudo. Tem sociedades de psicanálise dando curso gratuito sobre ansiedade e outros transtornos. Mas a gente não quer saber disso. A gente está aqui para saber o que Deus tem para falar para nós sobre isso, não é? Como é que Ele trata disso? O que é que o nosso Deus diz sobre isso? E quando a gente pensa em versículo bíblico, né, sobre ansiedade, alguém lembra de algum? O primeiro que vem à cabeça é Mateus, né? Mateus 6, 24. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Nem pelo que há de comer, nem pelo que há de beber, nem pelo que há de vestir, nananana. Se você for na internet e procurar pregação sobre ansiedade, é esse aí. Não tem outro. Só que quando eu ouço isso aí, eu não sei vocês, mas sabe como eu me sinto? Eu me sinto mal. Porque fica parecendo que a minha fé está falhando, a minha fé está pequena, eu não estou entregando, eu não estou confiando, eu não estou descansando. Que espécie de servo do Senhor sou eu? Que está escrito lá que não é para eu ficar ansiosa. Eu não estou ficando ansiosa, gente. Como assim? Como é que eu lido com isso? E quando a Adriana me falou desse tema, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, mas como é que eu vou falar disso, gente? Não tem condições, né? Não, isso não me pertence.
E aí Deus prepara tudo, né? O tempo passou, as coisas não aconteceram, e de lá para cá eu pensava, eu orava, eu perguntava e tal. E Deus é maravilhoso, né? Quando a gente busca, Ele não desampara, de maneira nenhuma. Ele não desampara, e isso que eu sinto em relação a esse versículo é um erro. Porque ter ansiedade não é falta de fé. De maneira nenhuma. Não é falta de fé, não é não entregar para Deus, não é não confiar em Deus. A questão é que nós estamos vivendo num tempo onde a carga colocada sobre nós é muito grande. A cobrança é muito grande. Né? A mulher hoje tem que trabalhar fora, tem que cuidar de casa, tem que educar bem os filhos, tem que estar bonita, tem que ir na igreja, tem que ser simpática, tem que estar com a unha boa, tem que estar com o cabelo... Gente, a gente tem que tudo. Tem que ser light, tem que fazer ginástica. Ué, né? E aí, assim, se a gente trabalha, a gente tem o dinheiro para fazer essas coisas, mas não tem o tempo. E se a gente não trabalha, a gente tem o tempo, mas não tem o dinheiro. E aí fica complicado. Né? Como é que a gente não vai ficar ansioso no meio de tudo isso? Não é? A gente vai ficar muito ansiosa. E aí isso vai se agravando em nós, e aí começa a dar ansiedade até por coisas que a gente antes deveria ter alegria. Eu ouvi uma pregação, Felipe Seabra chama o pastor, ele é muito engraçadinho, eu nem sei de onde que ele é, lá do norte, do nordeste, porque tem um sotaque bacana, e ele contando que a mulher dele, e eu me vi muito naquilo, gente, e eu falei, olha como isso é do nosso tempo. Quando eu era criança, no domingo, a minha mãe falava assim, levanta, troca de roupa e põe roupa de domingo, porque tinha roupa de domingo. Por quê? Porque poderia chegar uma visita. E ela queria que os filhos estivessem bem arrumadinhos, né? E era comum chegar uma visita, porque não tinha telefone, na minha casa não tinha telefone, não tinha celular. Então as pessoas queriam visitar, as pessoas iam no domingo lá. Levavam um frango assado para ajudar no almoço, né? Um pacote de macarrão, né? Ou então se ia tomar um café, levava uma rosca, levava um bolo, né? E passava o dia. Se não tivesse também, não levasse também, comia o que tinha. E ficava todo mundo feliz, todo mundo em comunhão, e era maravilhoso. Hoje tem que marcar a hora, né? Tem que agendar para ir na casa, para visitar, né? E aí a pessoa que vai receber, ela agendou, ela marcou, ela se programa toda, e ele contando que a mulher dele era assim. Só que ela ficava tão ansiosa, tão preocupada com o que ela ia fazer, o que ela ia servir, como é que a casa ia estar, que aquilo que era para ser uma alegria, um momento de prazer, se tornava um sofrimento, porque tinha que estar tudo perfeito. E depois ela ficava nervosa, porque estava tudo bagunçado, a hora que ia todo mundo embora. E aí ela falava, mas isso só dá trabalho. Então, olha só, como é que isso é um negócio que tem feito a gente sofrer, né? Só, gente, que isso não é só do nosso tempo. E eu descobri isso. E eu pedindo para Deus me falar sobre isso, para falar com vocês, Ele me deu um versículo, na verdade um texto, porque Deus, Ele não dá a receita. Lá na Bíblia não tem assim, você procura lá no índice ansiedade, aí você vai lá e está escrito assim, quando você estiver ansiosa, faça isso, 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 isso. Não tem. Deus usa exemplos. Deus usa, como sempre, pessoas que através daquilo que eles viveram, das suas histórias, aonde foi permitida a ação de Deus, essas histórias viram um testemunho para nós. E é com isso que a gente aprende. Então eu quero ler com vocês, não Mateus. Eu quero ler o primeiro capítulo de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Se vocês puderem abrir e acompanhar comigo.
Eu acho que eu vou ler no meu papel, que a letra é maior. Eu estava falando para a irmã que a minha Bíblia, gente, eu nem molho ela e a letra está encolhendo. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que tomou chuva sem querer. Encolheu, que eu não consigo ler. 1 Samuel. Isso. Capítulo 1. A cabeça já não funciona, gente. Olha lá, gente. Olha isso. Ansiedade essa menina. Show? Vamos lá. Ó, prestem bastante atenção, é muito interessante. A gente não vai falar de Samuel. Todo mundo sabe que Samuel foi um grande profeta de Deus, né? Foi o último dos juízes para Israel. Ungiu 2 reis importantíssimos para a história de Israel. Um profeta maravilhoso. Mas não é dele que nós vamos falar, tá? Vamos lá, vamos começar. 1 Samuel, capítulo 1, começa lá. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que não chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor, o Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegando à sua casa, Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu.
e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Nós vamos falar da história de Ana. Eu tenho certeza que todas vocês já viram essa história por diversas razões. Mas vocês viram que me chamou a atenção que no versículo 16 dessa versão da Bíblia da Mulher está escrito: por excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Essa mulher era casada com um homem e a Bíblia não conta se ela tinha, quem era a primeira esposa, quem foi a primeira e quem foi a segunda esposa. Mas dá pra gente supor que Ana foi a primeira. Por quê? Porque diz que ele amava Ana, certo? Só que o Senhor havia lhe fechado a madre. Ana era estéril. E ter filhos nessa época era muito importante para as famílias. E a sociedade da época permitia que ele desposasse outra mulher, desde que ele tivesse condições de cuidar. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. Então ele desposou Penina, e a Penina teve filhos e filhas, muitos pelo jeito, não é? E aí essa Ana sofria. Ela sofria, tá? Porque ela tinha sonhos, ela vivia cobranças e ela tinha medo do futuro. Muito parecido com o que a gente vive, né? O sonho dela, a grande maioria hoje dizem que não. Eu particularmente tenho certas reservas com essa fala. Dizem que nem toda mulher tem o desejo ou o sonho de ser mãe. Ok. Mas naquele tempo em especial, toda mulher tinha o desejo de ser mãe. Porque ser mãe era algo muito importante para as famílias. As famílias eram numerosas. Os filhos eram um patrimônio para a família. Porque das mãos dessa família, dos filhos, vinha o sustento, né? A prosperidade. Então, era importante ser mãe. E a mulher que não era mãe era quase considerada amaldiçoada. Sabe aquela coisa, mas tem alguma coisa errada com ela, não sei, pode ser que tenha algum pecado escondido, né? Por que será que Deus não abençoa Ana, né? Com certeza ela tinha esse sonho que ela não conseguia realizar. Ela era cobrada pela sociedade, não é? E ela ainda era julgada por isso. Pode ser que a nossa ansiedade hoje não seja por ter um filho, mas nós somos cobradas por coisas que nos causam ansiedade. Nós temos sonhos que nós não conseguimos realizar e isso nos causa ansiedade, né? E muitas vezes, quando nós não realizamos esses sonhos, nós somos julgadas por isso, né? E com Ana acontecia isso. Ela claramente desejava, ela sofria, ela ansiava por isso. E não era só isso, ela pensava no futuro. Porque a gente está falando de um tempo que a gente conhece as histórias bíblicas, né? Eles morriam, a expectativa de vida era muito curta, né? Então, os homens trabalhavam duro, guerreavam muito, os filhos guerreavam e morriam. E o que acontecia com as viúvas? Elas iam mendigar, porque mulher nessa época só podia trabalhar dentro da sua própria família, ela não podia trabalhar no seu sustento. O que aconteceu com Noemi? Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, Ruth ficou com ela. A Ruth ia fazer o quê? Pegar o restolho de Boaz, para o sustento das duas. Então ela pensava, e se eu perco o meu marido? O que vai ser de mim? Não é?
Então tinha razão de ser a ansiedade e a aflição dela. Agora veja bem, o mais triste disso, o sofrimento, a dor, a ansiedade, o sonho não realizado, ainda estava sendo impedido por quem? Por Deus. Porque fala em 2 versículos que Deus tinha lhe fechado a madre. Não é? Muito difícil, né, irmãs? É ou não é para ficar ansiosa, ou para, né? Ou para sofrer? Com certeza é. E aí no versículo 8, a gente vê que a Ana, ela era amada. Mas assim como nossos sofrimentos, ela não era compreendida. O sofrimento dela não era compreendido. O marido dela fazia algo incomum. Então, quando eles iam para fazer o sacrifício, ele era um homem temente a Deus, ele era da tribo de Levi. Uma vez por ano ele tinha que subir ao templo com a sua família, oferecer sacrifícios, e aí tinha todo um ritual onde a família, né, comia junto, adorava o Senhor e tal, tudo bonitinho. E daquilo lá era para ser dividido na família. Então, se a Penina tinha mais filhos e filhas, ela receberia uma porção maior. Ana era só uma, então ela receberia uma porção menor, concorda? Mas a palavra diz que Eucana dava a ela uma porção maior, porque ele amava. Aparentemente ele amava, ele protegia, ele cuidava dela, ele amparava, só que talvez até por tudo isso ele não entendia por que tanto choro. Porque ele pergunta para ela: por que você chora e não come? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Gente, nossos maridos são muito amados, mas sinceramente, quando a gente pensa no filho e no marido, parece que o coração da gente queima mais pelos filhos, né? E a Ana era assim, ela amava seu marido. Com certeza ela amava seu marido. E por ele também ela sofria pelo fato de não ter filhos. Porque ela tomava aquilo como uma vergonha para o marido dela. E ela não era compreendida. Às vezes a gente está ansiosa, a gente está preocupada, e aí a gente fica nervosa, e aí a gente fica até doente, fica mal. E eu não sei vocês, mas eu já ouvi o meu marido dizer assim para mim: nossa, mas para que tudo isso? Ai, eu vou resolver isso aí, calma. Nossa, não é assim também, sabe? Como se a gente fosse exagerada, como se a gente fosse dramática, né? Muitas vezes, eu penso que é por isso que isso se reflete tanto no nosso organismo. Muitas vezes a gente precisa guardar para si aquela preocupação, aquela ansiedade, aquele sofrimento, porque a gente não vai ser compreendida nesse aspecto, não vai ser amada nesse aspecto, não é? E assim acontecia com a Ana. E aí, gente, chega um ponto muito importante que eu quero falar com vocês. Olha comigo no versículo 6 e 7. Lá. Olha só, no 6, na minha Bíblia, está inclusive entre parênteses: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Tá? Isso quando eles subiam de ano em ano para adorar ao Senhor. Tá? No 7, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. É algo interessante que a gente não se atenta, né? Porque eu penso assim, eu não estou aqui para criticar a Penina, sabe, gente? Porque, olha, veja bem, ela
foi desposada lá por Elcana, ele cuidava dela, ele dava provisão para ela, para os filhos dela, né? Mas eu acho que ela pensava assim, poxa vida, eu dou tudo isso de filho para ele e ele ama ela? Pensa nos ciúmes, né? Na inveja dela. Eu acho que irritar a Ana era prazer da Penina. Era prazer. Eu acho que era todo dia. Aí olha a situação da Ana. A Penina, né, lá, né? E ela falava, Ana, dá comida para ele, para mim? Ah, eu vou trocar o outro. Ana, pega aquela fralda lá para mim. Ai, olha, fulano. Ana, Zezinho saiu correndo. Chama ele lá, o da vizinho. Chama para mim. Ana faz isso, Ana faz aquilo. A Ana não tinha filho. A Penina tinha um monte. E com aquele risinho de canto de boca, sabe? Né? Gente, estou para dizer para vocês que a ansiedade da Ana tinha nome. Era Penina. Penina. Só que a Bíblia não fala dessa irritação na casa. Mas a Bíblia é muito enfática para dizer todas as vezes, de ano em ano, que subiam à casa do Senhor, a outra a irritava. Sabe para quê? Porque era na casa do Senhor que o sonho poderia ser conquistado. Era na casa do Senhor que a enfermidade podia ser curada. Era na casa do Senhor que a libertação podia acontecer. Era na casa do Senhor que a bênção da Ana podia ser recebida. E aí o que ela fazia? Ela roubava o foco da Ana. E a Ana não conseguia participar daquele ritual de adoração que fazia parte. Ela não comia, ela só chorava. Se ela só chorava, ela não conseguia nem orar. Ela não conseguia nem falar com Deus. Agora pensa no seu coração, quantas vezes a ansiedade tira o nosso foco aqui dentro da casa de Deus. Quantas vezes a gente sentada nessa cadeira, a palavra sendo pregada e a cabeça da gente não para. Não para. A gente não consegue se concentrar. É a Penina roubando o nosso foco. É a ansiedade tirando o nosso foco. Não é? Mas tudo isso, gente, tem um limite. Tem um limite. E chega uma hora que a gente se dá conta disso. E é muito importante quando a gente se dá conta disso, a gente saber que mesmo que a nossa ansiedade ela não esteja nas nossas mãos resolver, tem alguém que tem o poder de resolver. E esse alguém é quem? Deus. Deus. E a Ana chegou no limite dela, né? No versículo 9, diz que ela, depois de haver comido, se levantou e chorou abundantemente com amargura de alma. Ela não aguentava mais. Ela chegou no limite dela. E ali ela chorou. E a Bíblia fala que ela movia os lábios, mas não saía som. E eu imagino que ela evitava que saísse som, porque se saísse, se ela deixasse sair, ali junto sairia um grito de dor. Tamanha era a aflição dela. Né? E por conta disso, ela ali se derramando, né, para Deus. Antes disso, eu tenho um comentário para fazer. Eu disse que ela finalmente, ela chegou no limite e ela se derrama diante daquele que pode resolver. Ela não falava, mas a gente sabe que Deus conhece tanto a vida, a história, como o interior de cada um de nós. E eu queria fazer um parênteses aqui para contar uma coisa para vocês que foi fantástica para mim. Eu sempre soube que Deus nos conhece por dentro, o som do nosso coração.
Mas eu tenho feito com umas amigas um estudo online, de terça-feira, inclusive é por isso que eu nunca venho. E aí, elas pediram para estudar as cartas das igrejas do Apocalipse. E na carta que Jesus escreve para Tiatira, ele fala assim: eu sou aquele que sonda rins e corações. Tem versão que ele fala: eu sou aquele que sonda as entranhas e o coração. E eu fiquei, gente, mas rim. Coração tudo bem, né? Tem sentimento, mas rim. E aí eu fui pesquisar, estudar. E aí eu fui na parte científica da coisa. O que tem o rim de diferente? E aí eu descobri um negócio interessantíssimo. Porque Tiatira, eles meio que estavam orgulhosos, eles meio que estavam assim, meio fingidos, sabe? Dizendo que era uma coisa e não era e tal. Então, quando Jesus fala assim, eu sou aquele que sonda os rins, o que acontece com os rins? Sobre os rins tem uma glândula chamada suprarrenal. E essa glândula, ela libera no organismo adrenalina. Quando é que a adrenalina é liberada? Quando você está em uma situação de risco. Então, para que você fique mais atenta, para que você tenha mais reflexos, caso você precise se defender ou correr. E quando também você está mentindo. Quando você sabe que você vai falar uma coisa, quando você está falando algo que você sabe que não é verdade, você controla o seu olhar, você controla as suas palavras, você controla até os seus gestos. Mas, amiga, você não controla a suprarrenal. Ela libera adrenalina. Ela acelera os seus batimentos cardíacos. O que Jesus está dizendo com isso? Eu sei quando você está mentindo. Quem te vê pode não saber, mas eu sei o que está acontecendo aí dentro. Eu estou vendo a sua adrenalina, o seu coração acelerado, a sua pressão arterial aumentada. Gente, olha que maravilhoso. Fala a verdade se não é maravilhoso. E aí é para esse que Ana vai se derramar, né? Ela vai se derramar. Ela não precisaria, mas Deus espera isso de nós. Sabe por quê? Porque é um passo em direção dele. É um reconhecimento de que a gente pertence a Ele, de que a gente confia nele, de que a gente não quer mais resolver com as nossas próprias mãos, mas a gente espera dele. É por isso que é importante, não é? E aí, acontecendo isso, a Ana, infelizmente, foi julgada por Eli. E aí eu pergunto para vocês, é outra coisinha que acontece com a gente, né? Porque Eli era o sacerdote, era aquele que precisava apoiar, amparar, consolar a Ana. Conduzir a Ana até Deus. Porque ela, no seu desespero, podia não estar vendo onde estava a solução. Mas ele veria. E ao invés disso, ele a tem por embriagada. Quantas vezes a gente fala para irmãos na fé dos nossos sofrimentos, dores, problemas, e a gente ouve: você precisa ter mais fé, irmão. Você precisa orar mais, irmão. Né? Descansa em Deus, entrega para Deus. Acho que talvez você não tenha entregado tudo. Isso parece que dói mais do que a própria dor, né? Não é verdade? Mas tudo tem sua hora, irmãos. Tudo tem sua hora. E a Ana, ela não se magoou com ele. Ela não se ofendeu. Com humildade e mansidão, ela respondeu: não, meu Senhor, você está enganado. Eu estou sofrendo. E eu estou aqui buscando a Deus porque eu estou sofrendo.
E por essa humildade e mansidão, Deus usa Eli e abençoa Ana. E ele fala, vai e Deus te conceda a tua petição. Ela não falou para Eli o que ela estava pedindo. Ela não falou por que ela estava sofrendo e ele também não perguntou. Então me parece que Deus apenas disse para ele, abençoa, eu vou fazer, você não precisa saber. Não é? E aí, gente, olha que lindo. Vê lá no versículo 17 comigo. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa Ramá, e Elcana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Não é? Ela concebeu. Um pouquinho antes, cadê? Aqui, ó, no 18, eu li o 19, no 18, e disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Depois da bênção de Eli, o apetite dela voltou, ela se recompôs, ela participou daquele momento com o marido dela, de adoração a Deus. E ela se foi e não havia mais tristeza no semblante dela. Ela estava grávida? Não. Ela saiu com o filho nos braços? Não. Mas ali ela recebeu a bênção, o consolo e o alívio que ela precisava. E tamanho foi o consolo e o alívio dela, que toda a dor saiu. E ela simplesmente confiou. E Deus concedeu a petição dela. Ela tinha feito um voto de que ela entregaria esse filho varão que ela pediu por toda a sua vida a serviço de Deus, e ela fez isso assim que ele desmamou. Mas depois disso, ela teve outros filhos, e a vida dessa mulher se transformou. E toda a ansiedade pela cobrança, pela humilhação, pela perseguição, pelo medo do futuro, acabou. Então, irmãs, eu quero terminar, porque eu falei para a Adriana que a gente ia falar um pouquinho, porque a gente não tem tempo. Eu quero que a gente leve para nós 3 coisas disso que a gente ouviu. Desse testemunho dessa mulher que Deus trouxe para nós. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar a razão da nossa ansiedade. É cobrança externa? Eu devo me preocupar em ter que fazer tudo isso? No tempo que me cobram? Não. Eu tenho que fazer aquilo que é importante, que é necessário para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família, da minha casa, do meu Deus. O que o mundo espera é problema dele, certo? Então, primeiro eu identifico que cobrança é essa. Segundo lugar, está nas minhas mãos resolver? Porque se eu estou ansiosa por alguma coisa que está nas minhas mãos, basta que eu me organize. Tá, o que é que eu preciso fazer? Vamos deixar as outras coisas aqui e depois eu vejo essa primeiro. Irmãs, tem semana que eu fico meio apavorada, porque eu tenho um estudo de segunda com uma menina recém-convertida online. Eu tenho um de terça. E tem semana que eu tenho aula no domingo. E eu tenho que preparar, porque eu não acho que eu tenho que falar coisa da minha cabeça nem abrir na hora. Não é assim. As coisas de Deus têm que ser feitas com dedicação e excelência. Não é? Não vou ser perfeita, mas a minha obrigação é buscar. E aí eu fico, sabe, meio assim, sem ar.
E aí eu falo, pera, isso aqui está nas minhas mãos resolver. O que eu vou fazer? Cada uma de uma vez. Então, a da segunda, então domingo e segunda eu vou cuidar do estudo da segunda. Fiz o da segunda, ufa, acabou. Na terça eu vou cuidar do da terça. Depois eu tenho quarta, quinta, sexta e sábado para cuidar da aula de domingo. É uma questão de organização na nossa mente, no nosso coração. É possível fazer isso. É possível. Agora, se não está nas minhas mãos, é algo que não depende de mim, é com Ele. Eu tenho que me conscientizar que não depende de mim, certo? Uma outra coisa, não deixe, agora nós não vamos chamar mais de ansiedade, nós vamos chamar de penina. Não deixe a penina tirar o seu foco. Se a tua ansiedade não está nas suas mãos serem resolvidas, vem até aqui, deixa a penina lá e fala, chega, agora eu vou falar com quem pode resolver o meu problema. Não deixe que ela tire o seu foco, certo? Não deixe que ela roube a sua oportunidade de entregar para Deus aquilo que você precisa e Ele te abençoar. Tá certo? Irmãs, é isso que eu tinha para dizer para vocês. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu espero que contribua para a administração das ansiedades, das nossas dificuldades. Não importa o que o mundo está vivendo, não importa o que o mundo está dizendo. Importa o que Deus tem para nós e o que Ele diz de nós. Tá certo? Deus abençoe vocês todas. Amém. Paz do Senhor, mulheres. Por mim a gente ficava aqui mais 1 hora, até meia-noite, mas infelizmente a gente tem que terminar até as 9 horas. Então vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar? Senhor, meu Pai, muito obrigado, Pai querido, por cada vida aqui nesse lugar, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor trouxe cada uma de nós, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida da Josi, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente nos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos encher, Pai, com a Tua graça, Pai, que nós possamos controlar a nossa ansiedade, porque nós sabemos que não vem de Ti, Pai. Que a nossa carne, ela seja superada e que o Senhor fale, Pai, em nossos corações, que nós possamos ouvir sempre a Tua palavra, Pai, e buscarmos a Ti cada vez mais, Pai. Obrigado por mais essa noite, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso lanche, Pai, e que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meninas, só um recadinho. Tem 2 garotos lindos, maravilhosos lá no fundo, que eles fazem parte do louvor. Então, se você não teve oportunidade ainda, eles estão vendendo pizza para ajudar no departamento do louvor. Então, se vocês puderem passar lá e conversar com eles, vai ser a entrega nesse final de semana. Eles vão estar entregando de manhã e à noite. Então, se você não fez seu pedido ainda e puder ajudar, a gente agradece. Nós temos